Olá, me chamo Renato, seja bem-vindo. A partir de hoje, nós veremos diariamente exemplos bíblicos de aliança. Homens e mulheres de Deus que decidiram ter aliança em vez de andarem pelas próprias decisões e pelas próprias escolhas. Hoje eu quero falar sobre a escolha de Itai, o geteu. A história de Itai você lê lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, a partir do versículo 19 até o versículo 22. Momentos na história em que a verdadeira natureza de uma pessoa é revelada. Não são os dias de estabilidade que revelam quem somos, mas os dias de crise. Não é o conforto que prova a fidelidade, é o caos. Foi exatamente nesse cenário que surgiu uma das declarações de aliança mais profundas de toda a Bíblia. A escolha de Tai de permanecer com Davi. A narrativa ocorre em um dos momentos mais dolorosos da vida de Davi. Seu próprio filho Absalão havia organizado uma conspiração para tomar o trono. A cidade de Jerusalém estava tomada pela tensão política, pela traição e pela incerteza. Davi, o rei escolhido por Deus, o homem segundo o coração do Senhor, estava agora deixando a cidade às pressas para preservar vidas e evitar uma guerra civil. É importante entender a atmosfera daquele momento. Davi não estava saindo como rei vitorioso, liderando um exército em marcha. Ele estava fugindo. A Bíblia descreve pessoas chorando, caminhando descalças, atravessando o vale de Cedron em direção ao deserto. A cena toda é carregada de tristeza, de humilhação e vulnerabilidade. É exatamente nesse contexto que aparece Itai, o geteu. Ele não era israelita, ele era estrangeiro, provavelmente oriundo de Gate, uma cidade filisteia. Em outras palavras, ele não tinha herança dentro da história de Israel. Ele não fazia parte das tribos. Ele não carregava a memória dos patriarcas, nem das promessas feitas a Abraão. A sua ligação com Davi era recente. A própria fala de Davi revela isso. O rei olha para Itai e diz: por que você vai vir comigo? Volta, fica com Absalão, porque você é estrangeiro e também não tem terra. Você está longe da sua terra. Você chegou ontem. A expressão chegou ontem, em outras palavras, Davi estava dizendo: você não precisa se envolver nisso. Você acabou de chegar, não tem obrigação nenhuma comigo. E aqui surge um dos pontos mais importantes da teologia da aliança. A aliança verdadeira nunca nasce da obrigação, mas nasce da escolha. Itai não estava preso por laços familiares, nem por tradição, nem por pressão, nem por cultura. Ele tinha liberdade completa para ir embora. Davi, inclusive, o incentiva a fazer isso. O rei praticamente lhe concede uma saída honrosa. Isso revela algo profundo sobre o coração de Deus. O Senhor nunca força a fidelidade. Deus sempre permite que as pessoas escolham. A aliança bíblica nunca é construída por coerção. Ela nasce da decisão consciente de permanecer. Davi diz a Itai: volta e faz voltar os seus irmãos, e que a bondade e a fidelidade estejam contigo. Em outras palavras, você está livre, Itai. Mas Itai responde com uma declaração baseada em aliança. Ele diz: como vive o Senhor e como vive o rei, o meu Senhor, onde quer que esteja o rei, meu Senhor, seja para a morte ou para a vida, ali estará também o teu servo. Essa frase é uma obra-prima espiritual. Ela revela uma compreensão profunda de aliança. Primeiro, Itai começa dizendo: como vive o Senhor. Ele reconhece Deus antes de reconhecer o rei. Isso mostra que a sua decisão não é meramente emocional ou política. Sua escolha tem uma dimensão espiritual. Ele invoca o nome do Senhor como testemunha da sua fidelidade. Isso nos ensina que toda aliança verdadeira começa na vertical antes de se manifestar na horizontal. Fidelidade a pessoas que Deus levantou nasce de um coração que primeiro reconhece a soberania de Deus. Depois, em segundo lugar, ele diz: como vive o rei, o meu Senhor. Aqui aparece o reconhecimento da autoridade. Itai não está apenas acompanhando Davi por simpatia. Ele reconhece em Davi a liderança que Deus estabeleceu.
Em um mundo que frequentemente rejeita qualquer forma de autoridade, essa declaração é profundamente contracultural. A aliança verdadeira envolve honra, reconhecimento e submissão consciente. Mas a parte mais impactante da declaração ainda está por vir, porque Itai afirma: seja para a morte ou para a vida. Aqui desaparece qualquer cláusula de conveniência. Ele não diz: se o Senhor voltar ao trono, estarei contigo. Ele não diz: se as coisas melhorarem, olha, se ficar tudo bem, conta comigo. Na verdade, ele está dizendo algo muito mais radical: rei, para a vida ou para a morte. Essa é a essência da aliança. A aliança não é permanecer quando tudo está funcionando bem, mas é permanecer quando o cenário é incerto. A cultura moderna está profundamente acostumada com relacionamentos condicionais. As pessoas permanecem enquanto existe benefício, conforto ou retorno emocional. Quando as circunstâncias mudam, a conexão se dissolve. Mas a Bíblia apresenta outro tipo de fidelidade. Uma fidelidade em que a aliança permanece mesmo quando não há garantia de vitória. Itai sabia que acompanhar Davi naquele momento significava entrar em um território de perigo. Absalão, filho de Davi, estava ganhando apoio político. Muitos líderes de Israel estavam se voltando contra o rei. A situação militar era incerta. Seguir Davi naquele momento não era uma decisão estratégica. Era uma decisão de convicção. Por fim, Itai conclui: ali também estará o teu servo. Não existe hesitação na frase. Não há espaço para negociação. Não há ambiguidade. Ele simplesmente afirma: onde você estiver, eu estarei. E isso revela um princípio espiritual poderoso. Pessoas de aliança permanecem presentes. Elas expressam apoio através de palavras, mas elas também caminham junto. O mais impressionante de toda essa história é que Itai, sendo estrangeiro, demonstrou um entendimento de fidelidade que muitos dentro de Israel não demonstraram. Enquanto alguns israelitas estavam conspirando contra o rei Davi, um homem vindo de fora, um geteu, escolheu permanecer. Isso revela algo recorrente nas Escrituras. Às vezes, aqueles que chegaram depois conseguem discernir mais rapidamente o valor do que Deus está fazendo do que com aqueles que estão acostumados com aquilo há muito tempo. Familiaridade, muitas vezes, gera indiferença. Já quem chega de fora enxerga com mais clareza. Naquele momento da história, Davi estava sem trono, estava sem palácio, estava sem estabilidade política, mas ainda carregava a unção de Deus. Essa é uma distinção fundamental, pois posição e unção não são a mesma coisa. Davi havia perdido temporariamente o trono, mas não havia perdido o chamado. Ele estava vivendo uma estação de crise, mas o propósito de Deus sobre sua vida permanecia intacto. E é exatamente aqui que aparece a percepção espiritual de Itai. Ele não estava seguindo apenas um rei em fuga, ele estava seguindo alguém que ainda carregava a marca da escolha divina. Pessoas de aliança conseguem enxergar além da circunstância momentânea. Elas percebem aquilo que Deus ainda está escrevendo na história. Enquanto muitos seguem posições, pessoas de aliança seguem propósito. Algum tempo depois, quando Davi reorganiza suas forças para enfrentar o exército de Absalão, ele divide o seu exército em 3 partes. E uma dessas partes é colocada sob o comando de Itai. O estrangeiro que escolheu caminhar com o rei no momento da fuga, agora está liderando tropas. É aí que enxergamos que fidelidade precede promoção. Meu Deus! Deus observa quem permanece no tempo da pressão, quem continua caminhando quando a visibilidade desaparece, quem não abandona o chamado quando o cenário se torna incerto. A história de Itai nos confronta com uma pergunta profunda. Nós seguimos a Deus apenas quando tudo está funcionando bem? Ou seguimos também quando a estrada passa pelo deserto? Muitas pessoas estão dispostas a caminhar com Deus quando os milagres são visíveis, quando as portas estão abertas,
quando a vida parece prosperar. Mas aí a fé madura se revela. E ela se revela quando a paisagem muda. A aliança não depende de ambiente, depende de decisão. Da mesma forma, a fidelidade nos relacionamentos espirituais também é testada nos momentos difíceis. É fácil caminhar ao lado de alguém quando tudo está florescendo. O verdadeiro caráter aparece quando surgem os dias de crise. A escolha de Thay ecoa até hoje porque ela representa um tipo de coração que Deus ainda procura. Um coração que não negocia fidelidade. Um coração que não abandona convicções por causa das circunstâncias. Um coração que entende que alianças verdadeiras são construídas sobre compromisso e não sobre conveniência. No final das contas, a pergunta que essa história nos faz é simples, mas ela é profunda. Nós seguimos o reino apenas pelo trono ou também pelo caminho que passa pelo deserto? Quem caminha com o rei na estação da rejeição também participará do dia da restauração, e essa é a lógica da aliança. Essa é a escolha que cada geração precisa fazer. Que nós possamos ser como Itai, para a vida ou para a morte. Eu estou com o rei. Deus abençoe.